Joseph Smith terminou sua tradução da Bíblia em fevereiro de 1833 e, em 6 de maio, ele recebeu uma das revelações mais importantes em Doutrina e Convênios, onde o Salvador revelou a verdadeira natureza de nosso Pai Celestial e como ele é um com quem o adora. O Senhor disse que deu a seção 93 a Joseph para que entendam e saibam como e o que adorar, para que venham ao Pai em meu nome e no devido tempo recebam da sua plenitude. E a palavra plenitude, plenitude da verdade, plenitude da alegria, são repetidas 15 vezes e em toda esta sessão. Joseph Smith ensinou: ao subir uma escada, você deve começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao topo. E assim é com os princípios do Evangelho. Você deve começar pelo primeiro e ir até aprendendo todos os princípios da exaltação. A revelação começa com o Senhor nos dizendo como nos tornar como Ele. Aquele que abandonar seus pecados e vir a mim, invoca meu nome, obedece minha voz e guarda meus mandamentos, verá minha face e saberá quem eu sou. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, e ele está no Pai, como o Pai está nele, e eles são um. Jesus Cristo disse que o Pai o deu de sua plenitude e que ele veio ao mundo com um tabernáculo ou corpo de carne para manifestar as obras do Pai. Acredita-se que esse discípulo de Jesus foi João Batista, que viu e testemunhou a plenitude da glória do Salvador e disse que seu registro será revelado. João viu a glória do Salvador e que ele era a palavra ou mensageiro da salvação no início, antes que o mundo fosse criado. Embora isso soe como os escritos do apóstolo de Jesus João, o amado, muito do que ele escreveu primeiro veio de João Batista. A definição grega de palavra é um tipo de expressão e Jesus era a palavra ou expressão de seu Pai para o mundo. Também representa as ideias por trás das palavras e como alguém transmite seus pensamentos ou coloca suas ideias em prática quando o Salvador criou a terra e colocou em prática o plano de salvação do Pai. Muitos incontáveis foram feitos por ele, a luz, o Redentor do mundo e o Espírito da verdade, que nos revela a verdade como faz o Espírito Santo. Jesus Cristo veio ao mundo e nele estava a vida e a luz dos homens. João contemplou sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, que veio e habitou entre nós, como um corpo terreno de carne. Ele foi chamado de Filho de Deus porque não recebeu da plenitude do início, nasceu na mortalidade, como éramos, e depois continuou de graça em graça, aprendendo nesta vida terrena, até receber a plenitude da glória e todo o poder do Pai, tanto no céu como na terra. Os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e o Pai disse: Este é meu filho amado, e habitou nele. Se formos fiéis, receberemos a plenitude dos registros de João e compreenderemos e saberemos como e o que adorar para vir ao Pai em nome do Salvador e receber sua plenitude. Joseph disse: se os homens não compreendem o caráter de Deus, não compreendem a si mesmos. Se guardarmos os mandamentos de Deus, que são uma extensão de sua graça e amor por nós, receberemos a verdade e a luz, seremos glorificados nele, como ele está no Pai, e receberemos graça por graça, como ele o fez. O Senhor estava no princípio com o Pai e é o primogênito, e todos os que são gerados por ele são participantes da mesma glória e da igreja do primogênito, ou aqueles que andam na luz da verdade e guardam os mandamentos do Senhor em sua plenitude. O versículo 24 ensina que a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. E qualquer coisa mais ou menos do que isso é o espírito daquele iníquo, que foi mentiroso desde o início. O espírito da verdade é de Deus, e João testificou que ele recebeu a plenitude de toda a verdade, que só pode ser recebida por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e recebem a verdade e a luz, até que sejam glorificados e conheçam todas as coisas. Estávamos no começo com Deus, e a inteligência ou a luz da verdade é eterna e não foi criada ou feita. Esta parte de nós sempre existiu e nosso espírito é uma combinação de inteligência e espírito gerado por Deus.
Toda verdade é independente naquela esfera onde Deus a colocou para agir por si mesma como toda inteligência, ou não haveria existência. Este é o arbítrio do homem, que pode escolher receber a luz que foi claramente manifestada a ele desde o início, ou ser condenado se seu espírito escolher andar nas trevas e não receber essa luz. O versículo 33 nos diz que o homem é espírito, os elementos são eternos, e espírito e elemento, inseparavelmente conectados, recebem a plenitude da alegria, e quando separados, não podem recebê-la. O Senhor disse que os elementos e nossos corpos são o tabernáculo ou o templo de Deus, e assim como Jesus purificou o templo em Jerusalém, precisamos usar seu poder expiatório e permitir que ele limpe nosso templo. Qualquer templo que esteja contaminado ou não cumpra suas leis de criação será destruído por Deus. O versículo 36 nos ensina que a glória de Deus é inteligência ou luz e verdade. O espírito de cada homem era inocente no início, e Deus o redimiu da queda, onde ele se tornou em um estado infantil novamente, inocente diante dele. Onde quer que estejamos no caminho de volta ao Pai Celestial, precisamos nos tornar um pouco melhores a cada dia e crescer de graça em graça. A luz e a verdade abandonam o maligno, mas podemos permitir que Satanás tire a luz e a verdade de nós por meio de nossa própria desobediência ou por causa das tradições de nosso Pai. O Senhor nos disse para criar nossos filhos em luz e verdade. Frederick G. Williams, Sidney Rigdon e Joseph Smith foram repreendidos por não ensinarem isso a seus filhos, e o iníquo tinha poder sobre eles, o que causou sua aflição. O Senhor disse-lhes para colocarem sua própria casa em ordem, chamou-os de seus amigos e disse que eles teriam uma herança com ele. Joseph foi repreendido e informado de que não guardou os mandamentos e que sua família precisava se arrepender e abandonar algumas coisas e dar mais atenção às suas palavras, ou eles seriam removidos de seu lugar. O que o Senhor diz a um, ele diz a todos. E nos disse para orar sempre, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, ou sejamos removidos de nosso lugar. O bispo Newell Whitney também foi repreendido e ordenado a colocar sua família em ordem, cuidar para que fossem mais diligentes e preocupados em casa e orar sempre. Sidney, Joseph e Frederick foram instruídos a partir com pressa e proclamar o ano aceitável do Senhor e o Evangelho da Salvação. Joseph e Frederick receberam o mandamento de traduzir suas escrituras e obter conhecimento da história, dos países, dos reinos e das leis de Deus e do homem para a salvação de Sião, e se guardassem suas palavras, não seriam confundidos neste mundo ou no mundo por vir. E esta é a seção 93 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida nos anos 1800. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfan.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.